deixar de ser produtiva para ganhar tudo. O ser humano ele não foi feito para ganhar tudo. Desde a época da criação, o homem ele foi feito para lutar, para batalhar, para buscar o seu sustento. Isso é a natureza humana. Então, quando você começa a dar tudo, o homem perde o sentido da vida. Ô, Mira, tem essa questão da preferência temporal, né? O brasileiro é o povo que tem a preferência temporal, a menor preferência temporal do planeta Terra do brasileiro. O brasileiro tem, na sua característica, na sua essência, a criatividade como ponto alto, né, do Brasil. Se você pega um jogador de futebol como o Ronaldinho Gaúcho, a criatividade, ele é a criatividade. Sim. Né? Então ele tem aquela magia, aquele dendê, aquela coisa. Mas os jogadores que estão chegando hoje, assim como os políticos, estão com muita farinha de mandioca em cima. Nossa. Você não sente a pimenta, você não sente a pessoa mais. O povo, é construído, as narrativas são construídas. O povo brasileiro, ele não quer um Bukele que fica amontoando as pessoas dentro da cadeia. O povo brasileiro é altamente conservador e quer alguém que combata o crime organizado, que combata a corrupção, né? O povo brasileiro, ele tem isso na estrutura dele, né? Só que isso não se mostra. O povo é conduzido, né, para uma dança onde ele tem que escolher entre Baal e Mamon, e a coisa fica meio estranha. Ele vai optar pelo que tem o chifre menor, exatamente, a dor menor. E aí, né, por exemplo, agora se entra, qualquer um que entra agora sem ser o Lula, vai ser um faxineiro, né? Vai faxinar, porque vai fazer limpeza, vai ficar limpando, sendo que o ideal para o Brasil seria o Lula continuar para ele arcar com as consequências de tudo que ele plantou nesses 4 anos, né? E se a gente bota um faxineiro agora, ele vai limpar o Brasil, vai reorganizar tudo e depois eles voltam ao poder novamente e a gente tem a dança das tesouras, né? Acontecendo, né? O teatro das tesouras, como teatro diz das tesouras. Então você tem que quer dizer o quê, gente? Todo Lula, mundo corta igual, né? não adianta você pensar. Você tem o Lula e o Bolsonaro fazendo o mesmo movimento, né? Uma alternância no poder, né? E disputando o reino sagrado nosso, que é o reino de Oxóssi. Nós somos o país da dinâmica, da criatividade, né? Oxóssi veio da África para cá no porão dos navios negreiros e se sincretizou aqui de uma maneira, se fundamentalizou aqui de uma maneira tão grande, tão forte, né? Que é isso, o masculino e o feminino integrado, funcionando bem, né? O Brasil era para ser o país da família, o país que aponta para o divino, né? Que é isso que é o símbolo de Oxóssi, né? Você está sempre apontando para o divino, você está sempre masculino e feminino trabalhando para construir, né? E aí você cai na tesoura sempre na tesoura, né? Quando que a gente vai fazer esse retorno, esse religar, né? Sair da tesoura, né, Mira? Você sabe que eu costumo dizer que os extremos, de um lado e de outro, eles infelicitam a sociedade. Porque as pessoas se tornaram inimigas e dogmáticas nas suas visões. Aquilo que eu penso é a verdade absoluta. E não é. Nós precisamos ser maleáveis. A gente precisa saber ver o que há de bom num lado, no outro. Mas aonde está o outro lado? E ter as nossas concepções. Quando eu falo num lado e no outro... Onde está o outro lado? O que a gente vê é um lado só. É uma tesoura só. Não, mas é um lado que nós não estamos dando lugar a ele. Esse lado, ele não está posto, ele não está ocupando espaço hoje. O que ocupa espaço hoje é a tesoura, como você falou. Esse outro que lado se você for parar né? para pensar, é tudo igual. Mas o lado que eu falo, que é um outro lado, ele existe, que é um lado de respeitar um Estado como sendo o Estado normatizador, o Estado que de fato vai oferecer o bem-estar social
para as comunidades carentes, para a população que de fato precisa de um apoio, não para a população que vai deixar de trabalhar, deixar de ser produtiva para ganhar tudo. O ser humano ele não foi feito para ganhar tudo. Desde a época da criação, o homem ele foi feito para lutar, para batalhar, para buscar o seu sustento. Isso é a natureza humana. Então, quando você começa a dar tudo, o homem perde o sentido da vida. Perde. Mas lógico que nós não podemos também permitir uma nação que deixa as pessoas famintas, que não acolhe as pessoas doentes. Só que tudo tem um equilíbrio. E é esse equilíbrio que eu chamo do outro lado. Ele existe e a gente precisa encontrar. Nós não estamos nele, estamos longe dele. De tudo que eu vejo aí hoje, eu diria que nós estamos longe dele. Isso já acontece, inclusive, na família, né? Antigamente, os principais influenciadores das nossas crianças, de nós, eram os pais e os professores um pouco. Né? E a igreja, hoje nós temos uma infinidade de influenciadores. Os filhos viviam em prol dos pais. Hoje, os pais vivem em prol dos filhos. Né? Eu vejo isso na minha casa mesmo. Faço aqui a minha culpa, né? Adotamos uma menina e eu vejo que nós ficamos em prol dela, que é um erro. Sim. Mas que a gente vai entrando nesse ritmo, vira um hábito. Né? E no Brasil, antigamente, nós éramos influenciados pelas TVs, né? Com ênfase para a TV Globo. Né? E ela perdeu o poder, porque cada um de nós agora temos as nossas opiniões e podemos ser a nossa televisão. Nós colocamos o que desejamos, como você faz no seu canal, aqui no podcast, a gente coloca as opiniões, né, nossas ali, sem precisar de sermos manipulados por televisões tendenciosas. Né? Até acredito que perdeu muito a popularidade as TVs. Né? Vemos na Copa do Mundo agora que, através do YouTube, Sim. todos os jogos da Copa do Mundo estão sendo transmitidos por um fenômeno incrível do Casemiro, lá o Casé, que eu também não quero entender como ele chegou nisso tão rapidamente, mas é isso que acontece no Brasil. Né? Nós temos hoje influenciadores de todo tipo nas redes sociais. Muitos bons, mas muitos ruins também. Né? E a rede social aceita tudo também. Né? Eu vi uma entrevista do presidente Lula agora, não sei se foi em Santa Catarina ou uma entrevista internacional, que ele disse que nesses 3 anos e pouco ele novamente acabou com a fome no Brasil, né, que novamente ele colocou o Brasil entre os maiores países economicamente do planeta, né, e as pessoas acreditam, né, como se isso fosse uma verdade. Né? E um outro problema que atrapalha muito o país, na minha opinião, é a polarização. Muito, isso que eu falei dos extremos. O Bolsonaro, ele ganhou a eleição com essa mantra que você falou aí de combater a corrupção e o crime. Né? Então, o povo, nós desesperados. No discurso, né? Discurso. Mas na prática ele foi um governo de esquerda, Bolsonaro. Exatamente foi. 75 leis feministas. Eu só achei que o Bolsonaro, ele proporcionalmente é menos nocivo do que o Lula, mas está no mesmo patamar. E o pior é que as pessoas, como o Collor, né, combateu os marajás, ganhou a eleição. O pior é que hoje o Bolsonaro tem uma força que ele é como se o rei, né, não pode, então vou indicar o meu filho para ser o novo rei. O Flávio Bolsonaro não tem a menor capacidade intelectual nem moral para ser presidente da República. Desculpem os bolsonaristas, mas não tem. Exato. Eu até escrevi um texto recentemente, postei na internet, baseado, eu me inspirei no Pondé, né, que fala que nós temos 2 galinheiros, né, da família Bolsonaro e o Lula. O Pondé eu já entrevistei ele também. Na questão nesse aspecto, e o povo continua polarizando, e nós temos bons candidatos correndo por trás aí. Pesquisem os projetos deles, pesquisem a história de vida deles, esqueçam Flávio Bolsonaro e Lula. Mas no final vai acabar dando os 2. Sim. Aí você vai ter que votar no menos pior.
Isso Esse é o grande péssimo. problema do Brasil. Qualquer um que entre vai ser um faxineiro, assim como o Bolsonaro foi um faxineiro. O Bolsonaro foi o melhor presidente da história do Brasil. Acredito que o Itamar Franco tenha sido um cara que fez coisas boas também, um grande presidente. O Bolsonaro foi o melhor, na minha opinião, foi o melhor presidente, só que ele não esbarrou no que o povo quer. Né? O que o povo votou nele, acreditando que ele fosse fazer uma mudança na raiz. A la Bukele, né? Chegou lá, o Bolsonaro quis sentar no trono do Lula. E o trono do Lula é progressista e bolivariano, né? Esquerda progressista e esquerda bolivariana. Ele quis sentar naquele trono, quis agradar todo mundo com aquele discurso. Mas vocês estão esquecendo e ele de um se detalhe. perdeu da identidade dele. Tem né? algo muito grave aí nesse meio do que você está falando, que é um Congresso Nacional com mais de 500 deputados, que um presidente não faz nada sozinho. Tanto que Concordo hoje, plenamente. eu não sei se... Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, nem criticando o Lula, nenhum dos dois faria nada sozinhos. Verdade. E aí, o que acontece hoje? Quem que governa boa parte do país hoje? É o STF. Isso é uma distorção das mais gigantes, porque o STF protege o governo atual para que o governo atual consiga fazer coisas que o Congresso fica negociando, só na base do dinheiro. Eu voto, se pagar e pagar caro. Então, é muito absurdo. O STF cobra do governo uma dívida, né? Porque Exato. quem elegeu o presidente Foi o atual STF. foi o STF numa canetada. Nós, Então. nós